Ok. Começou a nossa gravação aqui, né? Muito bem, queridos. Então, como eu falei, na aula de hoje nós vamos explicar para vocês, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer referente à questão do comportamento do administrador. Só vou refinar aquela proposta que eu já havia feito para vocês na aula passada, tá? Passar mais alguns detalhes, né, do que vocês devem fazer e depois vou ficar disponível para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a minha área de trabalho, só para poder mostrar para vocês o material e nós lembrarmos quais são os tópicos que nós aprendemos. Você viu, Rebeca? Hoje eu lembrei de gravar, hein? Nem precisou você me lembrar, olha que maravilha. Vamos por aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Estão vendo esse PowerPoint? Sim. Estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou fazer assim, ó. Porque dessa forma eu vejo o PowerPoint e também vejo o chat, né? Onde vocês escrevem as mensagens para que eu possa responder caso alguém escreva alguma coisa. Muito bem, então, queridos. Como nós falamos nas aulas anteriores, né? Estamos trabalhando os princípios de competência. E uma competência fundamental para o administrador, como para qualquer outro profissional, né? Mas como o nosso assunto, né, ele é voltado para a administração, nós vamos falar, então, das competências do administrador. E a competência comportamental, alguns comportamentos, né? Alguns hábitos, alguns usos, alguns costumes que um bom profissional de administração precisa ter. Já falamos sobre todos esses 8 itens, descrevemos cada um deles, exemplificamos cada um deles, tá? Essa informação está disponível nas gravações de aulas que vocês já têm. E esse material aqui, esse PowerPoint, eu transformei ele em PDF e subi para a plataforma também. Então, lá dentro de documentos, vocês têm esse material, tá bom? O nome dele, como vocês podem ver, né, é aula-perfil do administrador e entre parênteses está escrito fora, tá? Então, qual vai ser a nossa atividade, pessoal? Como nós estamos falando de comportamento, né? Comportamento é uma ação, uma reação, mas envolve movimento, né? Envolve ação. Então, como eu falei para vocês na aula passada, a proposta da nossa atividade é que vocês selecionem 4 desses comportamentos que não são comportamentos comuns para você, que não são comportamentos que você já tem o hábito, que já tem facilidade, né? Porque se você tiver facilidade, você não está desenvolvendo mais nada, você não está melhorando em nada. Vamos escolher 4 comportamentos que não são fáceis para mim, que não são comuns para mim, e eu vou praticar. Eu vou colocar em prática. Em casa, com a minha família, se eu tiver convivência, se estiver convivendo com algum amigo, tá? Pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser da maneira como você encontrar uma forma de praticar esses comportamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Imagine o seguinte, ó. A Gabriele escreveu uma coisa aqui, deixa eu ver. Começou a treinar comunicação semana passada, percebeu que quanto mais ela se prepara, quanto mais ela estuda sobre o assunto, ela se sente mais confiante para apresentar. Exatamente, Gabriele, esse é o princípio, né? Lembra que nós falamos, quando eu expliquei para vocês sobre boa argumentação, que para você poder discutir a respeito de um assunto, para que você possa expor a sua opinião a respeito de um assunto, é fundamental que você tenha o máximo de conhecimento possível sobre esse assunto. Mesmo que você não domine completamente os conceitos, completamente a informação, quanto mais conhecimento você tiver, mais facilidade você vai ter de debater determinado assunto, né? De falar, de explicar, de exemplificar determinado assunto, tá? Então vamos usar aqui como exemplo, vamos imaginar que eu estou fazendo essa atividade, tá bom? Eu vou dar o exemplo com uma única competência aqui, deixa eu ver, comportamento, por exemplo, ó, a questão do aprendizado contínuo, né?
Eu sou uma pessoa que eu só estudo aquele conteúdo que o professor passa. O professor, ele passa um material, eu vou lá e leio aquele material. Ele explica um conteúdo, eu vou lá e presto atenção na explicação dele e ponto final. Eu só fico dependente disso, né? Eu não tenho o hábito de ir atrás de buscar mais informação, de entrar no YouTube, por exemplo, e digitar lá sobre o assunto que foi conversado em sala de aula, que foi explicado, para poder ver mais vídeos, ver pontos de vista diferentes, ver informações, mais informações sobre o assunto. Então, eu decidi que eu vou escolher uma das matérias que eu estudo, uma matéria que eu tenho um pouco mais de dificuldade, por exemplo, eu tenho dificuldade com, sei lá, história, por exemplo, tá? Eu sou muito bom de matemática, mas eu tenho um pouco de dificuldade com história. Qual é o assunto que o professor está trabalhando? Não faço ideia do que vocês estão desenvolvendo. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando, sei lá, Revolução Francesa, tá? Só a título de exemplo aqui. Foi estudado esse conteúdo em sala de aula, né? Eu entendi as informações, até que não fiquei com dificuldades, mas eu quero aprender mais. Conhecimento nunca é demais. Informação nunca é demais, tá? Então eu vou lá, pulo lá no YouTube e vou colocar lá, né, no History ou em algum outro canal bacana, eu vou colocar lá Revolução Francesa, a história da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Onde começou? Como começou? Eu sei que começou em 1700, lá vai cacetada, com a queda da Bastilha. O que significa isso? O que foi a queda da Bastilha? Então você vai buscar mais informações a respeito daquele assunto. E você vai fazer isso continuamente. Quando você aprender a respeito da história, você vai aprender um outro assunto sobre geografia. Você vai lá e estuda um pouco mais sobre geografia. Você vai aprender depois, no outro dia, sobre química. Aí você vai lá e pesquisa um pouco mais a respeito de química. O aprendizado contínuo significa que nós estaremos continuamente aprendendo informações novas, tecnologias novas, recursos novos, ferramentas novas, tá? Eu assisti a aula do professor Wesley sobre comportamento do administrador, eu achei um assunto muito legal. Ele explicou, eu entendi tudo que ele explicou, tá tranquilo. Mas eu gostaria de me aprofundar, gostaria de entender um pouco mais. Então eu vou dar uma olhadinha lá, olha, como é que eu faço para desenvolver um comportamento administrador? Como é que eu mudo um comportamento? É possível mudar um comportamento? Por exemplo, é possível. O que eu preciso fazer para acrescentar um novo comportamento ao meu estilo de vida, ao meu jeito de ser? Posso dar uma pesquisada nesse assunto. Então percebam que o aprendizado contínuo, ele virá a partir do momento que você se acostumar a aprender mais. Quando você se condicionar a aprender mais sobre um assunto. Quando você não ficar contente com aquilo que você já sabe. Quando você entender que quanto mais você souber, melhor será para você. Entendem a ideia? Fiz isso. Fui lá, pesquisei, assisti o vídeo, entendi a importância, percebi que quando eu assisti o vídeo, eu aprendi coisas interessantes, aspectos interessantes que às vezes não dá tempo de se passar em sala de aula. Às vezes o foco da aula é outro, mas quando eu assisti, eu vi um pouco mais amplo sobre aquele assunto. E isso me acrescentou em termos de informação, em termos de conhecimento, em termos de aprendizado, e agora eu entendi a importância de buscar mais, a importância de aprender também por minha conta e não depender única e exclusivamente da informação passada na aula. Então, a partir disso, eu vou fazer agora um relatório, né? Eu vou colocar lá que eu escolhi para desenvolver o aprendizado contínuo. Então, escrevo lá como aplicação dos comportamentos administradores. Primeiro comportamento aplicado, aprendizado contínuo. Embaixo eu vou escrever. Eu busquei mais conhecimento sobre os assuntos da escola que são aprendidos no dia a dia. E eu percebi que quando eu busco essa informação, esse conhecimento complementar, assistir vídeos complementares sobre a informação, eu aprendo muito mais, de forma muito melhor do que dependendo só daquilo que o professor passa.
Isso despertou em mim a percepção de que haverá momentos na minha vida, principalmente na minha vida profissional, que eu não terei um professor explicando conteúdo para mim. Haverão momentos em que eu vou ter que aprender coisas por conta própria. Então, se desde já eu for capaz de me aprofundar nos conhecimentos por conta própria, quando chegar este momento em que eu vou precisar aprender por conta própria, eu terei uma facilidade muito maior em fazer isso. Pronto. Aí depois eu vou fazer de outro comportamento, até inteirar os 4. Tudo bem? Então a atividade consiste em escolher um comportamento, praticar este comportamento e fazer um relatório sobre a sua conclusão, sobre os benefícios que você obteve praticando esse comportamento. Tudo bem, queridos? Ok, beleza, professor. É difícil de fazer? Vocês entenderam o que tem que ser feito? Tá claro? Alguma dúvida? Para mim tá claro. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Pessoal que chegou depois? Jones? Professor, calma aí, eu não entendi muito bem. Você chegou agora ou já estava aí faz tempo, meu querido? Faz 9 minutos que eu entrei, eu peguei um pouco da explicação ainda. Tá bom. Então, assim, a intenção é desses comportamentos que nós explicamos aqui, né? Esses 8, você vai escolher um comportamento para praticar e depois você vai fazer um relatório, fazer uma análise dos resultados que você obteve praticando esse comportamento. Eu expliquei com um aprendizado contínuo. Deixa eu explicar de novo com outro exemplo aqui. Peraí. Vamos pegar. Por exemplo, ó, a questão da comunicação eficiente, né? Ser um comunicador eficiente não é uma habilidade que todo mundo domina. Então, como administrador, eu preciso aprender a me comunicar eficientemente. Então, você tem lá todos esses itens. Comunicação eficiente. Deixa eu ver, o que o professor falou sobre comunicação eficiente mesmo? É o item 5. Então, comunicação eficiente é saber expressar ideias e opiniões e posicionar-se de forma clara. Legal. Né? Então, porque a rotina do administrador inclui participar de reuniões, né? O tempo todo a gente está participando de reuniões. Você tem mudanças no planejamento, você tem que apresentar resultados, tem que dirigir reuniões, tem que fazer reunião com cliente, com fornecedor, com outras pessoas da empresa, com gerente, com funcionário. Então, a capacidade de comunicação eficiente, ela é muito importante para um bom profissional de administração. Ok. Então, como é que eu vou praticar esta comunicação eficiente? Eu preciso colocar em prática. Eu não consigo praticar se eu não fizer, né? Então, o que é a comunicação eficiente? Olha, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Só de pensar em apresentar um trabalho em sala de aula, eu já começo a ficar preocupado, né? Lembra na aula passada que eu dei o exemplo? Eu não me lembro se foi para a Gabriele, de falar em frente ao espelho. Então, olha só. Primeiro, para que eu possa ser um bom comunicador, eu preciso me analisar. Eu preciso entender como é que eu falo, tá? Muito bem. Então, imagine o seguinte. Você vai pensar em uma história, tudo bem? Pense em uma história, qualquer que seja. Lembre de uma história que você viveu. Você vai contar essa história gravando. Pode ser gravando no seu celular. Entre no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e você vai gravar essa história. Grave você mesmo contando essa história. Não precisa ser vídeo, pode ser só o áudio, tá? Então você bota lá no gravador de áudio, pode ser no computador, no celular, enfim. E você vai contar essa história. Era uma vez, eu estava em tal lugar, aconteceu isso, foi assim, 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 assim. Depois, você vai ouvir esta gravação e imagine que você não é você. Imagine que você é outra pessoa. E você vai ouvir essa gravação como se fosse outra pessoa, prestando atenção em cada palavra,
prestando atenção na maneira como você conta a história, se você explica tudo aquilo que a pessoa precisa saber daquela história, se você conta uma história com começo, meio e fim, se você pronuncia corretamente as palavras, se você usa a conjugação verbal no tempo certo, se você ao invés de aí nós fomos em tal lugar, aí a gente foi em tal lugar, caramba, tá errado, a gente foi, não é certo, né? É uma linguagem coloquial, não é uma linguagem formal, né? Linguagem coloquial, na maioria das vezes, é do jeito que nós falamos no dia a dia, mas pode ser que isso esteja errado. Para uma reunião formal, né, para uma conversa profissional, normalmente você precisa falar corretamente, precisa usar os termos corretos, as palavras sendo pronunciadas corretamente. Veja se quando você fala, se você não troca R's, não troca S's, não morde as palavras, se você tem uma boa dicção, se você tem uma boa pronúncia. Dessa forma, você vai avaliando os seus próprios erros e começa a se aperfeiçoar. Quando nós nos ouvimos, a primeira vez que você se ouvir, que você ouvir a sua voz gravada, é igual a primeira vez que você ouviu uma mensagem que você mandou no WhatsApp para alguém, para ver se você tinha falado tudo que tinha que ser falado. É a coisa mais estranha do mundo. Mas aos poucos você vai se acostumando com a sua voz. E quanto mais você se ouvir, melhor você vai se autocriticar. E quando você for o seu crítico, você melhora pela sua própria avaliação. Eu sempre digo isso para vocês. Sejam seus próprios críticos. Quando vocês forem seus críticos, vocês não precisarão ser criticados por ninguém. Sejam seus próprios críticos, tá? Se avaliem, vejam se vocês estão fazendo certo, se vocês estão fazendo errado, ponderem o que vocês podem melhorar. Então, imagina que eu fiz isso, eu me gravei falando, contei uma história, aí depois eu ouvi essa história e falei, puxa vida, ó, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso, ó. Eu tô errando muito essa palavra, eu tô falando muito tá, eu tô falando muito né, eu tô falando muito então, eu vou começar a me policiar enquanto eu falo, para que esse tipo de erro não aconteça, né? Para que eu vá aprimorando, vá melhorando a minha dicção, a minha oratória. A partir do momento que eu falo bem, que eu me expresso bem, eu estou a apenas um único passo de ter uma comunicação eficiente. Qual é? Eu vou praticar isso agora para mim mesmo, para perder a timidez. Então, eu vou falar na frente do espelho, até que eu me acostume a falar olhando nos olhos, a falar prestando atenção nas expressões. Depois que eu fizer isso, aí eu vou conversar com alguém. E quando você fizer isso, quando você colocar em prática e for conversar com alguém, você vai perceber no ato como você já melhorou. Porque você vai notar que você fala diferente, você vai notar que você presta atenção em você mesmo enquanto você fala, que você pensa nas palavras que você vai dizer, que você pensa na ideia que você está querendo transmitir. Tudo isso é comunicação eficiente. Mas cada um desses hábitos, queridos, é uma prática. Vocês vão ter que praticar. Escolham 4 e pratiquem. E depois que vocês praticarem, façam um relatório sobre as 4 que você escolheu e dizendo quais são as melhorias que você alcançou. Entenderam? Douglas, áudio aberto, pode falar, querido. Já tá picada, só por... Não tô na aula, Ó, beijo! Não tá na aula, querido? Então ativa o mudo para nós aí, por favor. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Seguindo aí, então. Entenderam qual é a proposta? Entenderam que depois de praticar, nós vamos fazer um relatório analisando a melhoria que nós tivemos na prática desse comportamento? Sim, sim. Professor, qual que vai ser o período período de tempo que a gente vai ficar treinando isso? 15 dias a partir de hoje. Deixa eu ver. Hoje é dia 25. Deixa eu ver aqui. 25. Pro dia. Deixa eu ver. Deixa eu só calcular aqui certinho. Hoje é terça-feira.
Pode ser para o dia 6 de setembro? Até domingo, dia 6 de setembro? Por mim tá tudo bem. Pode ser. Por mim também, tá tudo de boa. Deixa eu ver. Pode ser, pode ser. Tranquilo. Jones, você entendeu, querido? Entendeu a proposta? Sim, professor, entendi. Lembrem-se que, se vocês estiverem com dificuldades de encontrarem como praticar, né, como desenvolver um determinado comportamento, eu estou aqui para ajudar. Então, você pode mandar mensagem para mim a qualquer momento. Você, pessoa, estou pensando em praticar. Deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Estou pensando em praticar a questão da disponibilidade, mas eu não sei como fazer. Como que eu faço? Eu vou lá e eu te ajudo, eu te oriento. A gente vê quais são os recursos que você tem, com quem você pode praticar, se pode praticar com alguém, se tem que ser sozinho. E aí a gente faz esse direcionamento para você, tá bom? Mais perguntas, queridos? Mais dúvidas? Fiquem à vontade. Professor, você tem alguma dica de qual praticar, assim? Depende Qual vai muito de ajudar você, mais? meu querido. Por exemplo, no meu caso, né? Eu sou um profissional de administração. Eu atuei nessa área por muitos anos. Então, inevitavelmente, né? E por força de profissão, por necessidade, eu desenvolvi todas as 8. Então, é uma característica que eu tenho. Mas vocês ainda são jovenzinhos, ainda não trabalharam nessa área, ainda não viveram situações que vai ajudar vocês a amadurecerem nessa área. Então você pode identificar assim, ó, eu sou muito bom com compromissos com resultados. Eu sou comprometido, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço, eu me empenho, eu sou dedicado. Aí você olha o terceiro item, eu sou uma pessoa organizada, eu me planejo. Aí você olha, sei lá, o sétimo item, eu sou uma pessoa empreendedora. Então, vamos imaginar que você encontre, né, 4 itens que você não domina, que não são parte do seu dia a dia, da sua prática. Esses 4 são os que você vai praticar, independente de quais sejam, tá bom? Entendi. Professor, eu posso, por exemplo, conversar com alguém sobre isso? Claro que pode. Entendi. Tá bom? Tá Quando bom. você fizer isso, você vai estar praticando a comunicação, vai estar praticando a argumentação. Já vai estar praticando. Quem mais, gente? Podem perguntar. Professor, uma pergunta. Não tem nada a ver com o tema. Só se você passou alguma atividade esse mês. Não passou nenhuma, né? Não, essa é a nossa primeira atividade valendo nota. A única coisa que eu havia passado foi aquele questionário de autoavaliação, mas aquele questionário é tanto para vocês se autoavaliarem, quanto para eu poder saber em que pé vocês estão do ponto de vista comportamental para conduzir melhor a minha aula, entendeu? Entendi. Atividade mesmo, A Rebeca fez uma é. pergunta, professor. Eu tô vendo aqui no chat, já vou falar sobre ela. Obrigado, meu querido. A Rebeca colocou aqui, professor, eu tenho dúvida de como praticar empreendedorismo e inovação. E ela diz que esse, inclusive, é o ponto fraco dela, né? Muito bem, então vamos lá para o nosso manualzinho. Só lembrando que vocês vão fazer isso para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, o sétimo ponto, cadê? Tá aqui, ó. O sétimo ponto, que é empreendedorismo e inovação. O nosso textinho, né, diz assim, ó. Sem dúvida, essas são 2 competências que não podem faltar ao perfil do administrador. Ele tem que ser empreendedor e ele tem que ser uma pessoa inovadora, né? O profissional com mentalidade empreendedora, ele não é apenas aquele que conquista o sucesso em um negócio próprio. Empreender significa definir objetivos com clareza. Rebeca, acompanha aí. Definir objetivos com clareza, delinear os planos de ação e mobilizar, né, todos os seus recursos para que isso aconteça, tá? Então perceba, mas empreendedor a gente está acostumado a pensar que é aquela pessoa que abre uma empresa, né? O cara que é empreendedor ele monta um negócio, não necessariamente. O conceito de ser empreendedor não está diretamente a abrir um negócio. Então olha só. Imagina que o cara ele montou uma empresa, ele quer montar uma empresa, então ele vai definir os objetivos dele com clareza,
Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que a empresa dele quer ser. Ele vai delinear os pontos de ação. Então, o que é que ele precisa fazer para que a empresa chegue a ser uma empresa de sucesso? Para que ele venda bem, para que ele alcance novos clientes, para que ele cresça. Planos de ação. E ele vai mobilizar os recursos necessários para isso. As pessoas, o dinheiro, o equipamento, a inteligência, a tecnologia. Todos os recursos para que ele alcance os objetivos. Perceba que eu posso fazer isso mesmo sem montar uma empresa. Por exemplo, eu sou estudante, tá? Eu quero ser um concurseiro, eu quero passar em um concurso, por exemplo. Eu posso ter as características de um empreendedor, mesmo sendo um cara que quer passar num concurso para trabalhar numa empresa, não para ser dono da empresa? Claro que sim. Você define os seus objetivos com clareza. Então, passar no concurso, tirar tal nota, chegar em tal lugar. Delinear os planos de ação. Então, para que eu consiga passar nesse concurso, eu preciso estudar quantas horas por dia, eu preciso adquirir quais conhecimentos, eu preciso ler quais livros, eu preciso aprender quais conteúdos. E vai mobilizar os recursos necessários para isso. Se precisar de recurso financeiro, vai planejar o tempo, vai planejar os recursos necessários, com quem vai estudar, com quem vai aprender, vai fazer cursinho. Então, percebam que ser empreendedor significa, basicamente, este passo a passo. Você ter objetivos que você deseja alcançar, claros, explícitos, tá? Delinear quais são os planos que você precisa ter, né? As ações que você precisa ter para chegar lá, e você vai mobilizar quais são os recursos necessários para alcançar esse objetivo. Essencialmente, ser uma pessoa empreendedora é isso, né? Entender o que você quer, o que você precisa fazer para chegar lá e quais os recursos necessários que você precisa ter para chegar lá. Já a questão da inovação, né, que caminha junto, né, empreendedorismo e inovação, ela está mais atrelada, né, à questão da maneira como nós agimos. Por exemplo, eu tracei um objetivo e aí eu defini quais são os planos. Eu posso fazer um plano inovador para chegar lá, um caminho diferente, uma forma diferente. Os recursos, eu posso lançar mão, por exemplo, de um recurso que ninguém usa. Todo mundo estuda lendo livro. Eu vou estudar através de vídeos da internet, por exemplo. É uma inovação. Então, o empreendedor e o inovador, né, empreendedorismo e inovação, elas caminham juntas, elas são complementares. Quanto mais inovador você for, melhor empreendedor você será. Quanto mais empreendedor você for, mais você vai aguçar o seu lado criativo. Então, elas se complementam, né? E são duas habilidades muito importantes. Entendeu o conceito de o que é ser empreendedor e a questão da criatividade, Rebeca? Certo. Então, você entendeu o conceito. Agora, como é que você pratica isso, né? Por exemplo, se você falar assim, eu não sou uma pessoa empreendedora, quer dizer, eu acho que para uma pessoa ser empreendedora, ela tem que ser arrojada, né? Ela tem que estar sempre buscando coisas novas, sempre buscando coisas diferentes. É possível que um empreendedor seja assim? Né? Mas nós vimos que para ser um empreendedor, eu não preciso necessariamente ser uma pessoa que está sempre buscando coisas novas, sempre buscando novidades. Para ser isso, ele precisa ser inovador. Esse inovador vai estar sempre buscando coisas novas, sempre buscando novidades. Mas o empreendedor, não. Então, percebam por que eles são complementares, né? Porque um empreendedor, ele precisa, por força de profissão, estar buscando coisas novas. Já o inovador, por questão de necessidade, ele precisa também definir objetivos, traçar os planos. Então, por isso que elas são complementares. Para que você possa ser empreendedora, você não precisa montar uma empresa, mas vamos imaginar que você vai traçar um objetivo, vai traçar um plano, tá? Que você deseja alcançar. Imagine o seguinte, olha, eu quero ler um livro de tantas páginas em tantos dias. Imagina que você está traçando esse objetivo, você está treinando, está praticando o seu lado empreendedor, tá? Então vocês vão, olha, qual é o meu objetivo? Com clareza, ler tal livro em tantos dias. Ótimo. Agora, quais são os planos que você vai precisar traçar para fazer isso? Você vai precisar de tempo para ler esse livro. Então, quantas horas do seu dia você consegue dispor para ler esse livro?
Você consegue ler esse livro na sua casa? Você tem um ambiente adequado para isso? Ou, por exemplo, lá em casa tem bastante gente, o pessoal faz bastante barulho, eu não consigo me concentrar. Então, eu preciso encontrar um outro ambiente. Você vai traçar os planos de ação, né? E aí você vai mobilizar os recursos. Eu já tenho o livro? Não. Sim. Se eu não tenho, como é que eu consigo? Tenho como pegar emprestado? Eu consigo, por exemplo, baixar isso da internet gratuitamente em PDF, ou é ruim ler em PDF, eu preciso de uma biblioteca. Quais são, então, os recursos que você precisa, os planos de ação e os recursos para atingir esse objetivo? Perceba que você consegue praticar empreendedorismo mesmo sem estar montando um negócio, tá? É o exemplo do comportamento. E a inovação, né? Só de você pensar, olha, eu consigo ler no e-book, por exemplo, você já está inovando, né? Eu já não preciso mais ter o livro físico, eu consigo ler num livro virtual. Tudo bem? Mais ou menos essa é a ideia. Espero ter ficado claro aí, tá? Quem mais, gente? Pessoal? Alô, alô? Câmbio? 2, Estão 3, me ouvindo? testando. Oi? Muriel, meu querido, se for no Word eu prefiro, porque daí vocês conseguem mandar para mim no relatório, né? Fazer o relatório no Word, digitado bonitinho, e aí vocês mandam para mim na atividade que eu vou criar para vocês, tá bom? Vai ter uma atividade bonitinha, com a data do dia 6, e nessa atividade vocês vão carregar o relatório que vocês estão fazendo sobre os 4 comportamentos que vocês vão praticar. Tudo bem? Entendeu? Professor, calma aí. Tem que escolher 4, então, e fazer um relatório sobre os 4. Isso, você vai praticar os 4 e aí vai colocar no relatório quais são os resultados que você obteve. O que você notou que melhorou em você em relação a esses comportamentos. Entendi. Quem mais, gente? Nenhuma pergunta? Tá claro para todo mundo? Cauane, entendeu? Gabriele, eu acho que não. É o que? Não tem dúvida? Ah, tá. Está claro. Muito bem. Quem mais está aqui? Nicole. Tá claro, Nicole? Alguma dificuldade? Isabela. Douglas. Quem mais? O Wrangley. Cauã. Todo mundo que está aí, gente. Alguma dúvida? Tranquilo? Entenderam? Ficou claro? Professor, tranquilo. Ficou sim, professor. Do jeito que você explicou, ficou bem claro. Tá bom. Então vamos parar a gravação. Lembrando então, pessoal, que eu